Olá, professor! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Educador Digital. Nessa aula, como nós falamos já sobre algumas ferramentas de organização, nessa aula eu vou mostrar para vocês 4 delas que nós utilizamos, como vocês podem se inscrever e como vocês podem utilizar. Então, eu já estou aqui na página inicial do Google, porque a primeira ferramenta que nós vamos conversar sobre vai ser o Google Keep, que é essa ferramenta que fica disponível aqui e que é uma ferramenta de notas, né? É um bloquinho de notas, como eu falei, para a gente trazer aquelas informações que são necessárias, coisas que gostaríamos de anotar, de lembrar, vocês podem trazer para cá. Então aqui eu já estou na tela inicial do Keep e ele me dá, já aqui mostra que tem criar uma nota. Essa nota, vamos dizer que, por exemplo, eu preciso lembrar de enviar atividade. Eu anoto aqui, né? Vou deixar uma notinha aqui. E quando eu escrevo, ele já me dá a opção de colocar um título, né? Então, por exemplo, eu tenho que enviar essa atividade 1º de 12. Posso colocar a data aqui, certo? Aqui na lateral ele tem um lembrar-me. Então, se vocês quiserem programar ele para ele lembrar vocês dessa atividade, vocês conseguem também. Né? Como eu falei lá na aula anterior, o pessoal que gosta de ter lembretes porque tem a dificuldade de abrir o aplicativo e procurar ali, né? Precisar estar constantemente checando, prefere que as tecnologias avisem você, você pode utilizar o Keep como uma dessas ferramentas. Aqui a gente tem colaborador, ou seja, pode adicionar pessoas também nesse lembrete. Né? Vamos dizer que você tem que lembrar de uma reunião e tem que lembrar de avisar o seu colega dessa reunião. Pode adicionar aqui. Dá para colocar cores aqui, né? Eu posso colocar um rosinha, por exemplo. Posso colocar imagens também e posso vir aqui em mais. Eu vou ter mais algumas opções. Adicionar desenho, fazer uma cópia, enfim. Cliquei em fechar, ele vai me mostrar a nota aqui embaixo, né? Com as informações. E como eu coloquei o lembrete, ele vai me lembrar disso que eu anotei também. E aí ele vai apresentar as notas aqui que você adicionar, né? Tem até uma nota antiga minha aqui, falando sobre gravar aquela aula sobre Google Docs que nós tivemos. E coloquei em anexo aqui a apresentação que eu ia utilizar nessa aula. Então, a gente tem essa opção aqui para essas anotações rápidas, o Google Keep é ótimo. A segunda ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Trello. Ele, quando vocês entrarem na tela inicial dele aqui, na lateral aparece cadastre-se. Eu vou clicar aqui para vocês verem quais são os dados. Ó, ele vai pedir um e-mail ou entrar com a conta do Google. Como a gente fez aquele Gmail lá no início, vocês vão acabar utilizando para a maioria das coisas que a gente fez ao longo de todo o curso, né? Então, eu vou entrar aqui pelo Gmail, vou entrar com o Educador Digital. Na conta do Educador Digital, não temos nenhum cartão ainda, nem nada criado dentro do Trello. Então, a gente vai criar desde o início juntos. Ele vai aparecer essa tela aqui. Eu vou preencher como Educador Digital, que eu vou selecionar Educação, e aqui embaixo eu não vou adicionar membros por enquanto. Eu vou clicar em continuar. Então aqui ele vai perguntar se eu quero fazer o teste, né? No caso eu vou começar sem o Business Class e vamos lá. Depois disso ele vai dar um roteiro para vocês de como utilizar o Trello, que vai ser o que a gente vai fazer agora aqui juntos, né? Mas se você ficar ainda com alguma dúvida, aqui nesse campo você vai ter algumas informações. Eles têm na parte de info, eles têm esses detalhes, então é tranquilo. Eu vou vir em quadros. Como é nosso primeiro acesso, ele vai dar alguns modelos de quadros prontos, né? Vocês podem utilizar algum que já esteja no modelinho pronto, mas eu vou criar um novo aqui para vocês verem como a gente pode fazer. Então, eu vou criar Educador Digital e vou clicar em criar. Com esse layout aqui, tudo dessa forma. Já vou mostrar para vocês por quê. Quando eu criar, ele já me dá esse modelinho de a fazer, em andamento e concluído, que é aquele modelo que eu falei para vocês que dá para utilizar tanto imprimindo numa folha e vocês colocando aí na mesa de vocês, na lateral, de alguma forma que vocês visualizem, ou vocês podem utilizar aqui online e fazer nesse modelo, né, das atividades
que eu tenho para fazer, as que estão em andamento e as que estão concluídas. O que eu vou fazer aqui, a primeira coisa, em mostrar menu, e aí eu vou vir aqui em mais, e eu vou ter algumas informações aqui para a gente ir personalizando esse quadro. Então, assim, eu tenho aqui alterar a tela de fundo, e eu tenho a opção de fotos e de cores. Eu vou escolher uma foto para o educador digital. Eu vou escolher então alguma coisa, alguma imagem relacionada à escola. Então, vou colocar essa imagem aqui e ele vai alterar o meu fundo. Então, eu consigo ir personalizando de acordo com a imagem, ou se vocês quiserem deixar uma cor neutra, também dá para deixar uma cor neutra. Bom, aqui tem mais algumas informações que vocês podem estar utilizando, mas vamos para os cartões para vocês entenderem. Vamos dizer que eu não quero utilizar esse método a fazer, em andamento e concluído. Então, eu vou vir aqui e vou trocar por materiais a estudar. E aí aqui eu quero uma lista de todos os materiais que eu vou estar dando uma atenção maior, pesquisando algum assunto, algo nesse sentido. Então, vamos dizer que gamificação é algo que eu quero me aprofundar com mais calma, né? Então, eu crio dentro dessa lista um quadrinho de gamificação. E aí, quando eu clico aqui nesse quadrinho, ele me dá mais algumas opções aqui dentro. Eu posso colocar uma descrição aqui do que é essa atividade em específico. Eu posso adicionar membros. Eu posso adicionar etiquetas aqui. Eu posso colocar checklists. Eu posso adicionar uma data de entrega, um anexo e ainda posso escolher uma capa para esse assunto. Então, se eu quiser colocar membros, por exemplo, e trazer pessoas para acompanharem esses assuntos que eu estou tratando aqui, eu posso fazer. As etiquetas eu utilizo normalmente para fazer aquela ideia do fazendo em andamento, fazer em andamento e concluído, né? Então, normalmente eu uso a verde para, vamos clicar nela aqui, para concluído, né? Quando eu tiver essa etiquetinha verde aqui, esse assunto já está concluído. A amarela para em andamento e normalmente eu pego a rosinha para fazer, que eu gosto de rosa, mas vocês podem escolher qualquer outra cor, né? Então, a gente salva aqui, ó, a fazer, e aí eu vou fechar para vocês verem, ele vai aparecer aqui na lista. Então, quando vocês tiverem vários assuntos aqui embaixo, ele vai aparecer pela tagzinha, vocês vão saber o que está faltando fazer, o que precisa dar andamento e o que já foi concluído. Outra função que ele tem aqui é o checklist. E aí, checklist, a gente vai nomear, por exemplo, dentro da gamificação, eu quero entender mais de tabuleiro. Aí eu adiciono ali. Bom, dentro do assunto de tabuleiros, o que eu posso fazer para começar a estudar esse assunto? Bom, tem que pesquisar sobre tipos de tabuleiros. Preciso também entender, para eu conseguir montar um tabuleiro, eu preciso pesquisar sobre as principais instruções dentro de um tabuleiro, né? O que eu preciso informar ali naquele jogo? Pesquisar instruções. Aí eu preciso também tirar um tempo para montar tabuleiro. Eu preciso pesquisar tipos de conteúdos que eu posso trazer para esse tabuleiro. Aqui eu já tenho uma lista de coisas que eu posso fazer, né? Esse checklist, por exemplo, eu uso muito para listar. Eu tenho lá no meu Trello pessoal, eu tenho uma lista de livros e artigos para ler. E aqui eu tenho vários livros e vários artigos que eu vou listando. Quando eu leio, faço essa leitura, eu venho aqui, por exemplo, acabei de pesquisar sobre tipos de tabuleiro, eu marco aqui. E aí ele vai me dar a sequência, eu vou marcando, fica bem mais fácil de controlar. Eu posso botar uma data de entrega, vamos dizer que eu tenho aqui uma atividade em conjunto, um trabalho, né? Essa lista aqui poderia ser de trabalhos a entregar, e aí eu coloco a data de entrega aqui do ladinho. Também posso colocar anexo, e é isso que me faz colocar o Trello como principalmente uma ferramenta de organização, né? Vocês podem usar ele como uma ferramenta de captura e ter aqui uma lista de assuntos soltos. E aí, sei lá, alguém pediu para
verificar dia de prova. Anota ali. Porque vocês podem ter o Trello no celular também, né? O Keep, o Trello, o Todoist e o Google Agenda vocês podem ter no celular. Então, vocês podem sim vir aqui e anotar, né? Mas eu considero ele principalmente como de organização, porque essa ferramenta de anexo aqui, os checklists, as instruções aqui, faz com que a gente consiga jogar muita coisa para dentro do Trello. Dá para colocar muito arquivo aqui. Então, ele facilita muito nesse sentido. Até certificados, eu tenho uma lista no meu Trello de certificados de cursos, né, de extensão, e os certificados estão todos lá. Quando chegar no momento de eu fazer lá o par, lá na faculdade, os meus certificados de horas complementares, eles vão estar todos lá, eu só baixo, faço o download e tá tudo pronto. Então ele facilita muito nesse sentido. E a capa é legal para quem gosta dessa questão de imagem, porque dá pra gente colocar uma capinha específica para esse cartão, né? Então eu vou dar uma pesquisada aqui. Ó, vamos pesquisar por jogos, né? Estamos falando de gamificação, vamos pesquisar por jogos. E aí aqui eu tenho essa imagenzinha. Ele vai colocar uma capinha aqui. Então, se você é bastante visual, eu gosto muito de visualizar as coisas, né? Criar uma identidade visual para as coisas. Ele vai dando essa carinha, esse toque aqui em cada um dos cartões que você criar. Outra opção que ele tem aqui dentro é de escrever um comentário. Então, vamos dizer que você chamou alguém para cá, para esse cartão, você pode adicionar um comentário. Gostei muito dos assuntos listados. Salva ali e ele vai aparecer quem comentou, o momento que comentou. Você pode, inclusive, deixar um coraçãozinho aqui, assim como nas redes sociais, dá para deixar. Eu posso deixar um emojizinho aqui, né? Posso vir aqui editar, escrever, adicionar uma reação. Então, ele é muito fácil de trazer muito conteúdo para dentro dele, né? O que facilita, por exemplo, de gerar, se você tem diversas turmas, você pode ter um quadro geral para cada uma das turmas e aqui dentro dividir esses assuntos em materiais a trabalhar, imagens legais, né? E ter uma lista só com imagens, por exemplo. Pode dividir em provas a fazer, questões para provas, enfim, fica a sua criatividade aqui para usar esses quadros de uma maneira que facilite o acesso a essas informações, né? O Trello tem essa função de facilitar. O Todoist é uma ferramenta mais utilizada para parte de organização semanal e mais para a parte de listas propriamente, né? Trazer lista de mercado, lista de coisas a comprar, como a gente viu ali, dá para fazer no Trello, mas aqui no Todoist ele acaba facilitando, assim, sendo uma forma mais rápida. Então, aquelas listas que você vai utilizar no dia a dia, lista de tarefas do dia, essas listas que a gente precisa ter mais acessível, é interessante trazer para cá. Então, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Também vai me dar a opção, eu vou entrar com o meu pessoal dessa vez. Então, aqui eu já entrei na minha tela inicial, né? Entrei com o pessoal para mostrar para vocês aqui o que eu já tenho registrado. Vocês podem utilizar nessa versão aqui black ou na versão em branco também, né? E aí aqui, qual é a grande questão do Todoist e que me faz utilizar ele como ferramenta tanto de captura quanto das listas de coisas para o dia a dia. De captura, porque ele tem essa caixa de entrada. Então, como ele é muito fácil de abrir no celular, é bem tranquilo de utilizar ele no celular, acaba que surgiu uma ideia, surgiu alguma coisa que eu preciso fazer, algum lembrete que eu preciso colocar, eu jogo para cá, para essa caixa de entrada, né? Aí todo sábado, domingo, dia que ficar melhor para você parar e organizar a sua semana, eu olho essa caixa de entrada e vejo o que eu tenho listado aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem conta para pagar na segunda-feira, né? Então, tá anotadinho aqui no sábado, quando eu estiver organizando, eu sei que na segunda eu tenho que pagar essa conta. Eu preciso gravar uma apresentação de um podcast, tá aqui também. Preciso
planejar e pensar sobre a questão do fazer pedagógico, tá aqui também. E assim eu vou anotando, né, os assuntos que eu tenho e até observações aqui de conteúdos, coisas que eu estou estudando, eu vou jogando tudo para cá, para no sábado eu fazer essa seleção e ver que rumo eu vou dar para essas informações, né? O formato de organização dele dá para vocês criarem aqui projetos, tá? E dá para botar até uns emojizinhos também. O meu tá todo em inglês, porque eu gosto bastante de inglês, né? Mas vocês podem escrever coisas em português aqui, né? Então, eu criei vários, organizei aqui de acordo com as partes do meu dia, né? No início do dia, o Quick Things são as coisas rápidas, né? São as coisas que eu consigo fazer mais rapidinho. Aquelas coisas que eu preciso demandar um tempinho a mais. O Deep Work é aquelas coisas que vão levar 1 hora, um pouco mais de 1 hora, né? São os checkouts, o que eu preciso verificar, o que eu preciso fazer fora de casa. Então, essa organização é a organização que faz sentido para mim. Aí vocês precisam verificar como vocês querem organizar as tarefas de vocês, né? Aqui tem um aguardando resposta também, que é muito bom para aquelas coisas que a gente precisa de um retorno, mas está esperando. E esse Having Time aqui é para aquelas coisas que eu até quero fazer, mas fica para um momento quando tiver tempo, né? Quando sobrar tempo eu dou uma olhada nisso. E aí aqui a gente clicando em mais, eu consigo adicionar novos projetos, escolher a cor e definir ele, né? Vou fechar ele aqui. Então aqui, ó, no maisinho em cima e no celular ele aparece aqui na lateral. Eu vou deixar na edição uma imagem de como que ele aparece no celular. Mas aí vocês vêm aqui em mais e aí vocês podem colocar a tarefa, conferir apresentação de aula sobre planos de aula, aula sobre planos de aula. Então, aí aqui ele vai dar a opção de vocês colocarem ou na caixa de entrada ou colocar em algum dos projetos. Então, se vocês quiserem dividir em projetos como eu fiz, dividir em momentos do dia, né, para ficar fácil de organizar, dá para fazer isso também. Aqui tem agendar. Então, aqui eu consigo colocar a data que eu quero fazer isso, né? Então, o que eu faço lá no sábado? Eu vou já falar para vocês do meu processo de organização, mas quando eu chego aqui nessa parte do Todoist, eu venho e marco ele. Marco o que eu tenho que fazer para cada dia que eu me programei, né? Então, já deixo as tarefas agendadinhas aqui. O Todoist, ele tem uma versão, vou cancelar, né? Ele tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. Então, nem todas as funcionalidades dele vocês vão conseguir utilizar na versão gratuita, mas a maioria dá. O que não dá para fazer aqui? A questão das etiquetas, por exemplo, ele não vai deixar colocar a marcaçãozinha em colorido como a gente faz lá no Trello, mas ele vai deixar colocar essas imagenzinhas do lado aqui. Nos projetos ele vai deixar escolher uma cor. É um limite de cores também, né? Não são tantas cores na versão gratuita, mas dá para fazer. De forma geral, essas funções aqui de anotação de ideias, de listar coisas a fazer, dá para fazer tranquilamente. Por fim, a gente vai falar da mais conhecida, eu acho, dessas ferramentas, que é a agenda do Google. Então, quando a gente abre, ele dá umas boas-vindas aqui, agenda, né? Então, vou fechar essa apresentação. E aqui na lateral, ele vai dar o calendário pra gente. Aqui embaixo vai aparecer, e é interessante até mostrar que, por exemplo, ele vai aparecer outras agendas. Eu não vou rolar para baixo porque tem agendas aqui, outras questões, né? Mas ele vai aparecer outras agendas. Isso significa que se você tiver mais de uma conta no Google, por exemplo, você tem lá tem diferentes escolas e aí você tem um e-mail para cada escola. Ele vai mostrar todas as agendas que você selecionar aqui. Vai aparecer tudo que você tem para fazer nesse período das duas escolas, né? Se você quer visualizar só uma, aí você seleciona o e-mail respectivo daquela escola. Ele vai dar a opção aqui de você visualizar desse formato aqui, né? Que aparece os dias aqui em cima e aparece os horários para você adicionar. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma atividade. Ó, eu clico, ele já me dá a opção de marcar prova, marco como um evento, como um lembrete ou como uma tarefa, e eu vou salvar ele aqui. Posso marcar
nesse formato aqui, colocando ali direto na data e no horário que eu vou precisar, né? Então ele também é uma ótima ferramenta para vocês organizarem a semana, colocarem lembretes também. Ou vocês podem vir aqui está selecionado para semana, vocês podem vir aqui em mês. Ele vai mostrar nesse formato aqui, né? E até vai dar os feriados e tudo mais. E aí vocês vêm em mais, criar. E aí ele vai dar também naquele mesmo formato. E vai aparecer aqui, ó. Então vocês definem como fica melhor de visualizar, o que vocês acham mais tranquilo, né? Se aparecer assim ou no outro formato. Também dá para escolher a cor da marcação, se vocês quiserem definir uma marcação para uma corzinha para aquilo que já foi feito, uma cor para aquilo que precisa ser feito ainda, dá para editar aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que o azul é o que eu tenho que fazer. E aí eu marco em verde o que já foi feito. E aí eu já fiz essa prova aqui. Aí eu venho salvar, ele vai aparecer em verdinho. Quando eu olhar lá na minha agenda, eu vou saber que isso daqui tá em verde, já foi feito, né? Então dá para criar essas definições também. Como que eu faço dentro dessas opções aí que a gente tem, tanto na agenda quanto no Trello, no Todoist, como que eu faço e quais as ferramentas que eu mesclo para organizar minha semana? Normalmente eu faço lá no Trello, eu tenho uma lista dos meus projetos, né? Eu tenho um cartão lá chamado projetos. E aí dentro desses projetos eu tenho tudo que eu faço, né? Então tá lá assuntos da faculdade, tá lá assuntos do educador digital, tem questões da minha vida pessoal, coisas que eu quero fazer ao longo da semana. Tem vários assuntos lá que eu tenho que ver. Por isso que o passo inicial é você conseguir observar tudo o que você precisa fazer e tudo que é importante para você fazer. Bom, tendo esses projetos lá no Trello, eu utilizo um caderninho mesmo, né? Nessa parte de listar, eu organizo um caderninho para ir listando tudo que eu preciso fazer na semana. E aí eu tenho aquela lista ali de atividades, né? Quando eu chego naquela lista de atividades, eu pego e vou organizando elas, né? Eu abro ali no Todoist e vou organizando por dias essas atividades. Então eu vou olhando no meu caderninho, tenho tantas atividades do educador digital, tenho tantas atividades, tenho tantas anotações lá na caixa de entrada do Todoist, de coisas que eu fui pensando ao longo da semana, e aí eu vou organizando de acordo com as datas. Eu vou colocando lá no Todoist e organizando elas por dias. Então, esse caderninho vai ficar ao longo da semana guardado, tá só anotado ali, né? E tudo bagunçado, como eu falei. Primeiro você anota tudo o que precisa e depois você vai organizar, né? Eu vou ter esse caderninho como referência, mas eu vou usar o Todoist para organizar as coisas que eu preciso. E aí eu organizo e durante a semana eu vou só dando os checkzinhos. Se eu não conseguir concluir aquela atividade no período que eu programei, eu vou só puxar ela para outro período, tá? Então, essa questão de organização, como a gente falou lá no início, é muito de vocês entenderem. E essa questão de pensar, vou primeiro listar tudo que eu tenho que fazer, depois eu vou pensar nos meus horários e depois eu vou criar uma programação semanal, ela é uma visão geral, mas aí vocês vão adaptando de acordo com o que vocês precisam, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre plano de aula, principalmente para quem está iniciando, porque foi uma dúvida imensa minha e ainda é em alguns pontos. Então, como que faz? Tem escola que faz, tem escola que não faz, como que funciona? Então, vou falar um pouquinho sobre isso e aí a gente conclui esse nosso módulo de organização. Vejo vocês lá, até mais, tchau, tchau!